começar a estudar foliações analíticas. Eu espero conseguir fazer a prova durante essa semana, onde eu vou começar a introduzir alguns conceitos, alguns rudimentos necessários, né, para fazer a prova, e espero terminar essa prova essa semana, senão a gente pega um pouquinho da aula da próxima semana, acho que a gente vai fazer algum intervalo também. Bom, esse teorema é muito interessante, essa parte aqui é muito interessante porque a gente pode concluir propriedades, a gente pode começar a concluir propriedades topológicas a partir da assistência ou do estudo das foliações. Tá? Então, esse aqui é o roteiro de hoje, né? Primeiro vamos falar de foliações analíticas, eu vou enunciar o teorema de Heifliger, e depois eu vou dar uma ideia da prova, mais ou menos, né? Só para a gente saber para onde vai, porque essa prova é muito técnica e tem muita coisa, muita matemática envolvida, então a gente pode ficar perdido. Então vou tentar passar uma ideia, o livro faz também, vou tentar passar essa ideia para saber para onde que a gente tem que caminhar, né? Como entra todo para se amarrar no final, numa única prova. Então, deixa eu começar definindo foliações analíticas. Tá, vou tentar fazer devagar aqui. Vou lembrar que para a gente, uma foliação, né, para a gente ter uma foliação, a gente tem uma cobertura e uma família de cartas, né, F dada por uma cobertura UI e uma família de cartas φ, né, certo conjunto de índices, onde φ são cartas, né, φ são cartas são mapas, né, locais que vão do aberto UI no aberto VI em Rn, que a gente usa a decomposição como Rm vezes Rs, né, e aqui é o subconjunto. E tal que temos essa condição e temos condição que φ é menos 1, composto com φj, né? Isso vai de um aberto de Rn num aberto de Rn, né? A gente pedia que isso aqui fosse da forma H1 de xy, H2 de y. Ou seja, que essas mudanças de coordenada, né? O que a gente estava pedindo aqui geometricamente era simplesmente que a mudança de coordenadas leve níveis horizontais e níveis horizontais, né? Se y é constante, a imagem da mudança de coordenadas também é constante, tá bom? Deixa eu pegar aqui as notas. Então, a gente vai dizer que a foliação é analítica, né? Então, F é uma foliação analítica. Se tudo que a gente pedir, né? Se φ são mapas analíticos, né? Mas o que isso significa? Bom, o que a gente vai pedir é que as mudanças de coordenadas sejam funções analíticas, né? Ou seja, H1 e H2. Então, o que a gente vai pedir é que isso sejam funções analíticas. Lembram que uma função analítica é uma função que pode ser localmente desenvolvida na sua série de Taylor, né? Uma função sem infinito, mas não é só sem infinito, mas também a sua série de Taylor converge para a própria função. Então, uma função que expressa em séries, né? Analíticas. Tá bom?
Essa definição com cartas. Tem uma definição com aplicações distinguidas também, né? Que é a definição equivalente. Posso aqui do lado, né? Definição equivalente. Você tinha aplicações distinguidas, né? Você tinha o FI, mas agora FI era difeomorfismo, era submersões, não é isso? De UI para RS, né? Você lembra que a equivalência entre uma e a outra era você, exatamente, como você fazia equivalência entre a definição da esquerda e a definição da direita, né? Isso aqui é submersão. Talvez seja bom fazer um desenho, deixa eu fazer uma outra folha aqui. Bom, deixa eu primeiro escrever a definição. Submersão, a gente tinha também a compatibilidade, que era a seguinte, né? Isso aqui era FJ composto com FJ, onde FJ é um difeomorfismo de um aberto de RS, né? Analítico. FJ, difeomorfismo analítico de abertos, entreabertos de RS, né? Entreabertos de RS. Faço um desenho aqui só para tentar ajudar. Então, a gente tinha as cartas, aqui tem a variedade, né? Os abertos UI, as cartas locais FI, e o aberto VI, que era um produto de discos, né? Isso aqui dentro de RM. Né? E eu projetava, né, pela segunda projeção, isso aqui é RNM, que é RM, que é a dimensão da foliação, né? E esse aqui era RS, e eu projetava em RS, né? E esse mapa aqui, essa composição, é exatamente o efeito. Tá bom? E as folhas, né, são as primagens de FI, que são esses conjuntos aqui, né? Pego um ponto, faço a primagem pela segunda projeção, né? É um disco horizontal, e faço a primagem pelo FI, dá uma placa. Tá bom? Então, observe que o P2 é sempre analítico, né? O P2, o mapa canônico, né? P2 de XY. De fato, seria assim, né? X1, XM, Y1. YS está levando em Y1. YS, né? Cada uma das componentes é um mapa analítico, né? É uma série com um termo, né? Y. Tá certo? P2 é sempre analítico, então, se o Φ é analítico, então o FI é analítico. Né? E a gente pode ver que, bom, de fato não. O que eu quero dizer é que se as mudanças de Φ são analíticas, então as cartas de compatibilidade de FI são analíticas. Né? Tá bom? O que eu peço é que essas mudanças sejam difeomorfismos analíticos, e isso implica que essas mudanças são difeomorfismos analíticos. Tá bom? Então, você fazendo pela definição usual ou pela definição por mapas distinguidos, que você tem que pedir é que as mudanças sejam difeomorfismos analíticos. Tá bom? E essa definição de foliação analítica. Então, quando a gente tem uma foliação analítica, a gente tem uma folha. Então, os elementos da holonomia, eles são germes de difeomorfismos. Né? Lembra que a holonomia é definida como a imagem do mapa de holonomia
E esses germes são representados por difeomorfismos analíticos, né? Então, o que eu estou falando? Se eu tenho uma folha, a foliação, e eu pego uma transversal, se a foliação é analítica, né? Eu pego uma transversal aqui. Aqui qualquer dimensão, né? Isso aqui difeomorfo a um disco, dimensão S, né? Isso aqui seria a origem, tá? Então, há um mapa de holonomia, né? Que é um germe, que pega um ponto e envia no ponto final do levantamento, né? Vocês lembram como a definição? É um mapa de holonomia. Seria, se esse aqui é gama, seria φ gama, né? Que é um germe, ou seja, está definido numa vizinhança do ponto. Vamos chamar esse ponto P. Isso aqui vai de sigma P. Sigma P. Né? Quando eu utilizo essa notação sigma, vírgula P, vai sigma, vírgula P, eu estou dizendo que ele vai de sigma em sigma e leva o ponto P no ponto P, né? P é um ponto fixo da holonomia. E esse germe de difeomorfismo é analítico, tá? Isso é claro da construção da holonomia, né? Porque lembra que a holonomia que você tinha que fazer para construir a holonomia era em cada carta trivializadora, né? Você pega duas transversais, né? Tem aqui a folha e você vai de uma a outra simplesmente seguindo as placas, né? Esse mapa é analítico, claramente, né? Para ser ele analítico, ele tem que ser localmente analítico e você vê que na vizinhança, se isso aqui tem M, né? Você verifica que na carta local, isso é um mapa analítico, mas é claro que isso é um mapa analítico, uma translação, né? E a holonomia é a composição desses mapas, né? Você vai de uma transversal a outra, e aí você anda até voltar na mesma transversal, é uma composição de mapas analíticos e um mapa analítico, tá bom? Então, a gente tem essa proposição. Quando eu tenho uma foliação... Então, a moral da história é, quando eu tenho uma foliação analítica, as holonomias podem ser representadas por germes analíticos, tá? De funções analíticas. Por que eu digo pode ser representada? Porque lembra que um germe tem um germe é um elemento num conjunto onde tem uma relação de equivalência, né? O germe não é uma função, mas é uma classe de funções, né? Onde eu defino uma relação de equivalência. Exemplo. Então, vamos tentar dar exemplos de foliações analíticas, tá? A foliação de Hebb em S3. Lembra como era a foliação de Hebb? Você tinha dois touros, né? Você escreve S3 como dois touros, e você tem uma foliação em cada um dos touros, dois touros sólidos, né? Onde o bordo, né, que é o touro bidimensional, coincide. E uma folha da foliação de Hebb. Não é isso? Então, o que acontece? A gente já sabe como são os elementos da holonomia da folha compacta, né? Aqui temos a folha compacta, né? T, que é o bordo, né? É uma folha compacta. Essa é uma foliação de codimensão 1, certo? É uma folha compacta. E já sabemos que a holonomia possui dois elementos, tá? Se eu pego uma transversal, sigma transversal, seção transversal AT, então já sei que eu tenho dois elementos, né? F e G na holonomia da folha compacta, né? Tais que eles eram de um lado de sigma a identidade, vocês lembram? F de x era x, acho que quando x era negativo, né? E era menor que x, né? Diferente de x,
quando x era positivo. E o g era o contrário, não é isso? Então, eram mapas que, de um lado do intervalo, era a identidade, né? O g era o contrário, né? G era g de x, era x quando x é positivo, e era diferente de x, era menor ou maior, não lembro, quando x era negativo. Então, esses mapas não podem ser analíticos, né? Porque quando a gente tem mapas analíticos, né? Aqui são... FG são funções de R em R, né? Eu digo intervalo em intervalo, né? FG estão definidos em menos epsilon, epsilon, a R, né? Menos epsilon, epsilon. Se fossem analíticos, você sabe que tem o teorema de identidade, né? Que diz que toda função analítica que coincide com outra num conjunto que possui um ponto de acumulação, em particular um conjunto aberto, então ela tem que coincidir com a outra, né? Então, talvez seria bom colocar teorema de identidade da identidade, né? Se F é analítica, se F e G são analíticas, são funções analíticas definidas. Isso vale em qualquer dimensão, tá? No aberto ou U, definidas no aberto. E F coincide com G em todo ponto de um aberto, menor, né? V contido em um aberto. Então, elas têm que ser identicamente iguais. Todo o seu domínio, né? Esse teorema de identidade, né? Ele funciona basicamente porque os zeros de uma função analítica são conjunto discreto, né? Então, você não pode ter uma função que se anule num conjunto muito grande. Se F coincide com G num conjunto V, né? Tem aqui U pode ser muito grande e o V pode ser bem pequenininho. Mas se duas funções coincidem aqui, elas coincidem em tudo, tá? O teorema de identidade é um pouquinho mais geral, de fato, mas essa questão já é para nós. Então, se você tivesse que a foliação é analítica, F e G teriam que ser identidade, mas elas não são, né? A gente sabe que como são os mapas F e G. Então, a gente pode concluir que a foliação de Hebb não é uma foliação analítica. Está claro isso? Isso tem que estar claro. Conclusão. A foliação de Hebb não é analítica. Esse é infinito, mas não é uma foliação analítica. Porque os mapas de holonomia não são mapas analíticos. Não são funções analíticas. Tá? Se fosse analítica pela proposição, você teria que as holonomias são analíticas, né? E pelo teorema de identidade, se essas holonomias coincidem com a identidade de um lado do intervalo, né, de zero, antes do zero ou depois do zero são identidade, elas vão ter que ser identidade em tudo. Então, não pode. Tá? E o teorema de Haflinger diz que isso não é coincidência, isso vem de um fato mais geral. Tá bom? A gente vai mostrar que, de fato, não existe nenhuma foliação analítica em EC3, na esfera. Mas o teorema vai ser mais geral ainda. Tá bom? Então, vai ser sobre um teorema de não existência. Então, vamos lá, vamos começar com um teorema muito profundo, mas a leitura não é tão simples desse resultado, mas ele é a peça-chave para mostrar o que a gente quer. Então, vamos supor que a gente tem F uma foliação. Eu quero mostrar que não existe foliação analítica. Então, qual é a ideia, né? A gente sabe que uma foliação analítica, em particular, ele é sem infinito. Tá bom? A analítica é mais do que sem infinito, né? Então, se eu mostrar algum resultado para foliações de classe C2, C3, ele também vale para funções analíticas, tá? Só que na hora de ir na classe analítica, eu vou ter
que eu vou poder utilizar além dos teoremas, o teorema da identidade. E isso vai me dar a obstrução. Tá? Então, vamos lá. Então, esse teorema é um teorema sobre foliações pelo menos de classe C2. Tá? Pelo menos de classe C2. Acho que na prova vai ficar claro por quê. E codimensão 1. Agora eu vou falar só de codimensão 1. Esse aqui vai ser eu vou encerrar as condições importantes, tá? Essa aqui é uma condição importante, codimensão 1. Tá? A classe você pode supor que é CR, né? Suponha que existe uma curva fechada transversal a F. Bom, no teorema de Hebb, a gente viu que existem essas curvas, né? Quando a variedade é compacta, no teorema de estabilidade, vocês lembram disso? Primeiro, a foliação era transversalmente orientável, então você tinha um campo de vetores, né? Aí você pegava uma órbita, que cortava uma folha duas vezes, né? E aí você modificava para que a órbita seja fechada, né? Para que a curva seja fechada. Então, e quando não é transversalmente orientável, eu faço um recobrimento duplo e construo a curva num recobrimento duplo e depois eu trago ela para a própria variedade. Então, essa existência de curvas fechadas transversais, se eu pedir que a variedade for compacta, não seria nenhuma hipótese, né? Se essa variedade é compacta, sempre existem curvas fechadas transversais na foliação. Então, essa hipótese não é muito forte, não. Tá? Você precisava da compacidade para que a órbita do campo seja convergente a um ponto, vocês lembram disso, né? Mas, bom, essa hipótese não é muito importante, o que é importante é o que vem aqui. Homotópica a um ponto. Então, vou supor que a curva fechada na variedade, ela é fechada transversal à foliação e ela é homotópica a um ponto, ou seja, ela pode ser deformada até ser uma constante. Tá bom? Então, essas são as hipóteses. As conclusões são as seguintes. Existe uma folha da minha foliação não analítica, né? Existe uma folha, um caminho fechado na folha, tá? Ponto base P, né? Caminho fechado. Tal que o germe de holonomia desse caminho está definido numa transversal, né? Tipo, você imagina aqui você tem a folha, você fixa uma transversal, J. Agora, J, a foliação tem codimensão 1. Então, isso aqui é como se fosse menos epsilon, né? E você olha para o germe de holonomia de um certo caminho aqui, contido na folha. Tá? Caminho fechado na folha. Então, o germe de holonomia é um difeomorfismo de classe CR, pelo menos de classe C2, tá? Então, a conclusão é que esse germe de holonomia, de um lado da transversal é a identidade e do outro não é a identidade. Tá? Então, de um lado da transversal, o germe vai ser identidade, pode ser desse lado, pode ser do outro, né? Mas o próprio mapa não é identidade. Aqui eu coloquei gama, mas não é gama, que é φ gama, né? Aqui não é gama. Deixa eu reescrever aqui. Φ gama não é identidade. Em particular, a foliação não pode ser analítica, né? Se fosse analítica e de um lado identidade, vai ter que ser identidade em todo. Tá bom? Então, se você tivesse aqui foliação analítica, ao invés de classe CR, esses caminhos não poderiam existir. Né? Você até poderia ter curva fechada, mas ela não pode ser homotópica a um ponto. Tá? Porque se ela for homotópica a um ponto, você vai ter esse teorema. Né? O mapa é identidade de um lado, mas não é identidade em todo, então isso contradiz o teorema da identidade, né, para mapas analíticos, né, para funções analíticas. Então, esse teorema que a gente vai mostrar, e eu vou mostrar agora como ele é útil para concluir sobre a topologia da variedade a partir das foliações. Então, vamos supor que a gente tem foliações analíticas. Vamos supor que existem foliações analíticas. Se a foliação é analítica, a própria variedade tem que ser analítica, porque
As cartas da foliação são, em particular, cartas da variedade, né? Então, lembra que o grau de diferenciabilidade da variedade é sempre maior ou igual que o grau de diferenciabilidade da foliação, né? Então, se eu vou pedir que a foliação seja analítica, eu tenho que pedir também que a variedade seja. Então, vamos supor que existe uma foliação analítica de codimensão 1 na minha variedade M. Imagina que existe um caminho fechado. Caminho fechado, às vezes, eu defino no intervalo, digo que vale a mesma coisa no ponto inicial e no ponto final, ou às vezes eu já defino direto como um caminho definido em EC1, né? Que leva o círculo numa curva fechada em M. Um caminho fechado transversal à foliação. Tá? Então, sua classe no grupo fundamental, sua classe de homotopia, né? Cada caminho define uma classe de homotopia, cada caminho fechado, é um elemento de ordem infinita. Por quê? Ordem infinita significa que eu faço a operação do grupo, né? A operação do grupo fundamental é a concatenação de caminhos, né? Então, eu faço as potências desse caminho, né? Eu vou no caminho fechado, aí eu vou de novo, dou voltas, e eu nunca vou obter um elemento trivial, um caminho homotópico à identidade. Por quê? Imagina que tem ordem infinita, né? Suponha por contradição. Se esse elemento tem ordem infinita, significa que alguma potência dá 1, né? Para algum n diferente de zero, né? Tá certo? Então, eu considero o caminho alfa de e elevado a iθ. Essa parametrização de S é 1, né? Eu vou definir esse caminho como sendo gama, vou ser menor aqui, alfa de E elevado a iθ, eu vou definir como sendo gama aplicado em E elevado a INθ. Então, o caminho alfa, eu estou reparametrizando o caminho, né? Para que, quando alfa der uma volta, o gama vai dar n voltas, né? É a mesma coisa que se você tem um caminho definido no intervalo 0, 1, por exemplo, né? Você corta o intervalo em n partes e você reparametriza para que, ao invés de dar uma única volta, você dá n voltas, né? Percorrendo todo esse intervalo. Tá bom? Então, a imagem de alfa é a concatenação de gama n vezes, né? Mas é a mesma imagem, tá bom? Então, se gama é transversal, alfa também é transversal à foliação, né? Alfa é transversal à foliação, a F. E alfa é homotópico identidade. Alfa é homotópico com ponto, né? Porque eu estou dando n voltas no caminho gama. Eu sei que depois de dar n voltas, eu sou homotópico identidade. Sou homotópico com ponto. Então, eu posso explicar o teorema. Eu vou ter uma curva fechada, transversal à foliação, homotópica a um ponto, tá? Portanto, a foliação não pode ser analítica, porque tem que ter um elemento na holonomia que vai ser identidade de um lado e distinto da identidade do outro, né? Então, aqui já é uma contradição. Tá bom? Pelo teorema de Heifetz. Então, eu posso enunciar uma versão mais sucinta, né, menos complicada do que está aqui. Esse resultado é muito forte, de fato, ele é a parte fundamental, mas a leitura dele parece um pouco complicada, né? Eu posso enunciar um resultado muito mais sucinto, muito mais, aparentemente mais forte, né? Que diz o seguinte: se você tem uma variedade analítica compacta, eu penso compacta para assistência das curvas transversais fechadas, né? E o grupo fundamental da variedade é finito, então não existe foliação de codimensão analítica na variedade. Não existe. Tá? Consequência do corolário, né? Que é consequência ao mesmo tempo do teorema. Tá bom? Em particular,
Se você tem uma variedade simplesmente conexa, como é o caso de EC3, você não tem uma variedade compacta simplesmente conexa, um grupo fundamental é trivial, né? Então você não terá foliação analítica de codimensão. Tá? Por quê? Bom, isso segue direto do corolário, né? Porque como se a variedade é compacta, você tem se você tivesse uma foliação, deixa eu escrever aqui. Se existe foliação analítica, né? Como a variedade é compacta, você sabe que existe curva transversal fechada. Curva transversal F fechada. Transversal fechada. Como o grupo fundamental é finito, então a ordem desse elemento tem que ser finita. Existe um n tal que isso aqui dá 1. Né? Todo elemento num grupo finito tem ordem finita. E isso já é uma contradição. Né? Contradição com o corolário, né? Porque o corolário diz que todo elemento tem ordem infinita. Tá bom? A gente pode enunciar de uma maneira mais bonita ainda, do meu ponto de vista, mas é exatamente a mesma coisa, né? Se você tem uma variedade analítica compacta, imagina que você tem uma variedade analítica compacta qualquer, tá? Se você sabe que existe foliação analítica, né, de codimensão, então você pode concluir que o grupo fundamental é infinito. Né? Porque se o grupo fundamental fosse finito, não existiria uma foliação pelo teorema de Heifler. Tá certo? Então, a existência de uma foliação te dá informação da topologia da variedade. Se você tem foliação de codimensão, né, analítica, o grupo fundamental tem que ser necessariamente infinito. Tá bom? Em particular, a esfera não possui foliação analítica, né? Porque o grupo fundamental da esfera é trivial. Então, a esfera é compacta, né? É analítica, claro, as mudanças de coordenadas são analíticas. Se você tivesse uma foliação analítica, então o grupo fundamental teria que ser infinito, e não pode, né? Então, eu vou colocar aqui como corolário, né? Corolário. S3 não possui foliações analíticas de codimensão, né? Não possui analítica de codimensão. Tá bom? É impressionante, né? Você tem que... Existe uma foliação e você conclui que a variedade não pode ser qualquer coisa, né? Na verdade, tem que ter uma topologia especial. Nesse caso, isso significa que o grupo fundamental tem que ser infinito. Tá? Então, isso não só vale para EC3, né? Isso vale para qualquer variedade com grupo fundamental finito. Se você tem grupo fundamental finito, não pode, compacta, né? Não pode ter foliação analítica. Tá bom? Tá claro até aqui? Tem alguma pergunta? Tudo segue desse teorema, né, de Heifler. Deixa eu parar aqui para não deixar. Não ficar bagunçado. Então, eu vou explicar. Acho que esse corolário e esse teorema já podem ser dados como verdadeiros, uma vez que a gente prove esse teorema, né? Tá bom? Então, eu vou tentar. O que a gente tem que fazer? Se eu tenho uma foliação e eu tenho uma curva que é homotópica a uma constante, ou a um ponto, eu tenho que construir um elemento de holonomia que de um lado seja identidade e do outro não.
E aqui você vai ver que a informação de codimensão é fundamental, né? Você pode estar se perguntando por que codimensão? O teorema da identidade, ele vale em qualquer dimensão. Ou seja, se você consegue construir um elemento de holonomia que em alguma parte seja identidade e em outra não, você pode concluir da mesma forma, né? O problema é que essa construção que a gente vai fazer, a construção do elemento com holonomia desse tipo, é muito característica de codimensão. A gente vai usar fortemente a codimensão na construção do elemento de holonomia. Tá? Isso não pode ser feito em geral. Então, deixa eu tentar passar a ideia da prova antes de entrar nos detalhes. Tá? Como eu disse, prova muito complicada, né? Então, o primeiro ponto da prova é o seguinte, né? Você tem uma curva fechada homotópica a um ponto. Certo? Curva fechada. Homotópica a um ponto. Isso aí significa homotópica a um ponto, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você tem aqui sua curva, ela pode dar mais volta, mas se eu estou simplificando o gráfico, você pode deformar a curva até que o último elemento da deformação seja o próprio ponto. Certo? Essa é a definição, né? Você tem mapa H, né? De EC1 vezes 0,1 em M. Tal que em 0, quando a segunda componente é 0, vale a curva gama. Quando a segunda componente é 1, vale um ponto. Tá bom? Esse ponto aqui, P, vamos dizer. Tá? Então, tipo, é como se estivesse... A ideia que está na minha cabeça é como se você tem aqui o mapa gama, né? Tá aqui M. Esse aqui é C1. Então, é como se você pegasse um cilindro, né? Para cada nível aqui, você deforma, você obtém uma curva fechada aqui. Tal que no último nível, ele vira uma constante. É exatamente isso, né? O mapa H. Tá bom? Então, isso significa que você pode, ao invés de definir de S1 vezes 0,1, você tem um mapa do disco em M. Tal que no bordo vale gama. Tá? Então, deixa aqui escrever. Né? Curva fechada homotópica como constante. Então, isso te dá um mapa H. Vou chamar de H, vou chamar de A. Do disco, né? Isso aqui é o disco unitário, fechado, em M. Tá aqui no bordo, H restrito ao bordo. Isso dá gama. Tá bom? Então, quando você tem uma... Isso é equivalente a você dizer que uma curva fechada é homotópica uma constante. Tá? O disco, a imagem do disco é esse aqui. Tá bom? Por que que isso é verdade? Bom, o disco é isso aqui, né? Então, no bordo exterior, eu vou... É claro que esse bordo aqui exterior do disco é difeomorfo a esse aqui. É um EC1, né? E esse disco, eu posso, por uma motetia, levar no disco aqui, né? É como se, quando eu avanço nessa direção, eu estivesse pegando discos cada vez menores, e como esse aqui colapsa, quando você manda por H, colapsa num ponto, então, esse mapa aqui contínuo. No último ponto, o mapa colapsa, né? Então, é como se você pegasse esse cilindro aqui e fechasse, né? Argumento de topologia bem bonito, né? Você pega esse cilindro
fecha aqui. Ficaria uma coisa, tipo um cone, né? Para discos intermediários, você tem essas curvas intermediárias. No último ponto você tem. Tá? Isso funciona porque justamente o mapa, na última instância, né, no último EC1, nesse aqui, vira constante, né? Vira todo mundo ali enviado no ponto P. Né? Porque o mapa é homotopy com uma constante, justamente. Homotopy com ponto. Tá bom? Então você pode definir. Isso aqui, esse cilindro, esse cone, claro que é homeomorfo ao disco. Né? Você pode fazer um homeomorfismo do disco, do cone no disco fechado, tal que o bordo exterior do disco seja enviado no primeiro disco, no primeiro círculo do cone. Você vai reduzindo e aí você vai reduzindo no disco também. Tá bom? Então, deixa escrever bem isso. Deixa eu apagar muita coisa aqui. Então, a gente tem um mapa. Como eu sei que o gama é homotópico com uma constante, então eu tenho um mapa do disco em M, né? E como no bordo exterior do disco o mapa coincide com o caminho gama, e eu sei que a foliação é transversal a gama, então eu posso supor que o mapa, que a imagem do disco é transversal, né? Então aqui, essa imagem é transversal à foliação. Mas não toda, né? Aqui, né? No bordo. Tipo, eu tenho a minha variedade, que eu peguei um disco lá dentro, né? Dentro da minha variedade. Tal que a foliação, aqui no bordo é transversal. Lembra que a foliação é de dimensão 2, né? De codimensão 1, desculpa. Tá bom? Em princípio, esse A, ele ia ser infinito. Ele é contínuo, né? Esse mapa A é contínuo. Quando você tem homotópico uma constante, a um ponto, a deformação é uma deformação contínua. Esse H, essa homotopia é contínua. Né? Mas você sabe que todo mapa contínuo pode ser aproximado por um mapa sem infinito. Tá bom? E se A é transversal no bordo, a foliação, uma deformação, uma perturbação de A, ou seja, outro mapa que esteja muito próximo de A, continuará sendo transversal à foliação. Tá? Então, esse é o primeiro passo, a ideia do primeiro passo é essa. Então, podemos supor que A é sem infinito. Sem infinito. De classe sem infinito. Então, eu tenho um disco, né? Dentro da minha variedade, um disco quer dizer que ele é parametrizado por um disco. Né? Um disco sem infinito dentro da minha variedade, M, que no bordo é transversal a foliação. Tá bom? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou restringir. Então, esse é o segundo passo, né? Desculpa. Passo 2. Vocês disseram isso aqui, eu vou explicar depois. Passo 2. A gente pode modificar de novo esse A, né?
Então, de novo, podemos supor. Tudo isso que eu estou dizendo podemos supor, eu vou tentar justificar depois, tá? Podemos supor que o disco ele é tangente à foliação. Eu sei que no bordo ele é transversal, né? Tenho dentro da minha variedade um disco, imagina um disco, que no bordo a foliação corta transversal. Então, é claro que próximo do bordo ele continua sendo transversal, mas poderia ter alguns pontos onde ele é tangente, né? Podemos supor que a E tangente à foliação é tangente a F. Infinitos pontos. Só tem alguns pontos de tangência, P1, PK, tá? Onde a foliação não é transversal ao disco. E as tangências são não degeneradas. Eu vou explicar o que significa isso. E as tangências são não degeneradas. Ou seja, eu tenho meu disco, deixa eu ver se aqui no gráfico já tem. Tá aqui, né? O disco, ele está desenhado como um quadrado, tá? Mas é um disco. Tá aqui o disco, tá aqui o mapa que eu chamei de A, ele está chamando G, tá bom? E a foliação é transversal. Ela vem e corta, né? Pá, ela corta. Mas pode ser que em algum ponto ele tenha uma tangência desse tipo, tá? Isso significa que aqui no disco as folhas da foliação vão fazer gráficos desse tipo um centro, né? Das equações diferenciais, tá? Esse é um dos tipos, e outro, né? É que a foliação seja transversal desse tipo, né? E em algum ponto haja uma tangência como essa, né? Se você vê como as folhas cortam esse disco, isso aqui é um disco, né? Você vê que vai ter um tipo de cela, né? Esse corte aqui vai incluir dois segmentos de reto, são chamadas separatrizes, quatro, né, de fato, porque aqui não é uma foliação, isso aqui é uma singularidade, então você teria 1, 2, 3, 4, né? Tem que retirar esse ponto para ter uma foliação. E esses são os únicos tipos de singularidades que eu vou permitir. Eu vou tentar deixar mais claro depois, mas a ideia é essa, né? Se você tem tangência muito complicada, você pode mexer um pouquinho no disco, né? Imagina que esse aqui é o disco. Se a tangência for mais complicada, você mexe o disco, você deforma, faz uma perturbação, né? Para que a tangência fique ou desse tipo, ou desse tipo. Ou seja, as folhas, quando cortam o disco, elas façam gráficos ou assim, ou assim. Tá bom? Eu posso fazer isso. Tá? E ali entra a teoria de Morse. Então, dentro do disco, eu vou ter uma situação como essa. Tenho aqui o disco, né? Eu terei algumas tangências, algumas serão assim, né? Mas, claro, não todas, né? Isso aqui é uma tangência, mas por aqui poderia ter outra, e essa outra poderia ser desse tipo, né? Eu tenho o disco. O disco, ele corta quase sempre a foliação transversalmente, mas em alguns pontos eu vou ter tangências, nesses pontos aqui, tá? Alguma tangência pode ser um centro como esse, né? Alguma tangência pode ser uma cela como essa, né? Isso aqui é uma cela, tá bom? Você tem duas separatrizes aqui, ou quatro, né? Aqui tem uma cela, aqui tem um centro, tá bom? E genericamente eu vou ter uma foliação regular, né? E ele é transversal ao bordo, né? Eu sei isso. No bordo ele é transversal, tá? Então o que eu faço com isso? Um passo fundamental vai ser
Então, tem dois tipos de... Não degeneradas, são dois tipos de singularidades. Centros e celas. Centros são esses, celas são esses. Tá bom? Quando eu tenho uma cela, eu tenho 4 curvas que convergem à cela, né? Então, a cela vem com 4 separatrizes locais. O que é uma separatriz local? Uma separatriz local é uma curva que chega na cela, tá? Então, seriam essas aqui. 1, 2, 3, 4. Sempre que tem uma cela, tem separatrizes. Essas separatrizes correspondem a essas interseções aqui, né? Da foliação, de essa folha, né? Com o disco, com a imagem do disco. Tá bom? Agora, veja bem. Eu poderia ter duas celas e eu poderia ter uma separatriz indo de uma cela em outra. Né? Eu poderia ter... Imagina que esse aqui é o disco. Eu vou fazer outro desenho aqui. Imagina que o disco é assim. Imagina que o disco é assim. Tá? E eu poderia ter uma cela por aqui, outra cela por aqui, e poderia ter uma situação assim, né? Onde essa separatriz passa por duas celas. Isso aqui chama-se uma ligação de celas, essa situação. De celas. Quando se dá essa situação? Essa situação se dá quando essa folha aqui, que vem dar lugar a essa cela, né? Essa mesma folha, quando você olha ela mais longe, ela corta numa outra cela, né? Ela vem e aqui vai ter outra cela. A mesma folha, né? Essa ligação de celas vem porque as duas celas são parte da mesma folha, da foliação grande, da foliação F, não da restrição, não no disco, no espaço todo, na variedade toda. Né? Por que estão na mesma folha? Bom, porque essa curva aqui pertence à folha, né? Perceba, esse pedaço de curva faz parte dessa folha aqui. Né? Então, se ela vai e passa por outra célula, é porque essa folha veio, se ela veio aqui assim, né? Passou por outra célula. Tá bom? Então, ligação de células acontece quando você tem a mesma folha passando por duas células. E aí você pode fazer o seguinte, né? Se você tem uma ligação de células, você pode romper essa ligação de células. Você perturba o seu mapa do disco para que isso não aconteça, né? Se essa folha vem e passa por outra célula, aqui no disco, vamos supor que passa por outra célula aqui, eu vou perturbar o meu mapa, né? Perturbar para que eu vou ter duas células, mas agora em outra folha, não mais nessa, né? Não mais nessa folha. Não, desculpa, não mais nessa folha. Agora eu vou ter uma célula, mas em outra folha. Tá? Eu movo um pouquinho o disco, né? E eu posso romper essa ligação de células. Então esse é um ponto importante da prova. Não existe ligação de células. Então podemos supor que não existe. Podemos supor que não existe. Tá?
O que a gente também pode ter é ter uma autoligação de células, que é o seguinte, né? Você poderia ter uma célula, assim, né? Aqui tem centro, sei lá. Você poderia ter uma célula, e você poderia ter... Pessoal, tá bem para vocês? Para mim, travou. Pra mim tá tranquilo. Para mim também. Vocês estão me ouvindo? Né? Sim. Sim, Então, outra situação que pode acontecer é uma autoligação de células, que é que a separatriz, uma das separatrizes, se você olhar aqui localmente, né? Se eu pegar uma lupa aqui e olhar só localmente, eu aparentemente tenho 4 segmentos, mas 2 deles, às vezes, eles podem vir da mesma folha, né? Que seria essa situação aqui. Ó. Isso aqui é que a gente chama uma autoligação de células. Ou seja, essa separatriz está ligando essa célula com ela mesma. Autoligação. Isso a gente não pode romper. Quando acontece isso? Não sei se a gente consegue, aqui no gráfico, imaginar, né? Mas, quando aconteceria isso, né? Isso acontece, vamos olhar aqui. Cadê? Deixa eu apagar. Então, vou tentar desenhar uma autoligação de células, né? Seria quando essa célula, esse ponto, essa separatriz vem, corta aqui, né? Seria como se essa folha fechasse aqui, né? Você imagina que está fechando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, para mim tá normal. Sim, pra mim também. Então, vocês conseguem imaginar essa situação? Essa folha grande, a folha de dimensão 2, ela tangencia num ponto de célula, e aí ela vai e fecha, né? E aí corta, então, numa curva fechada, né? Que vem e bate de novo nessa célula. Então, você vê que se você perturba, se isso acontece com essa folha, é claro que vai acontecer com folhas próximas, porque isso aqui é uma foliação, né? Se isso aqui acontece, vai acontecer com folhas próximas. Então, se você perturba, não vai conseguir romper esse tipo de célula. Isso vai acontecer na outra folha, né? Então, por perturbação, a gente não consegue romper autoligação de células, tá? Então, a gente fica numa situação assim, ó, como está aqui no desenho. Como está aqui no desenho. Não tem ligação de células, tá? Mas pode ter autoligação de células. Isso a gente não consegue destruir. Tá bom? Então você imagina que está aqui como no desenho aqui, tá? Então a gente pode supor que não existe, isso aqui pode existir. Terceiro passo. Da ideia, né? Terceiro ponto da ideia é você mostrar que a foliação no disco é dada por um campo de vetores com singularidades. Que F induz no disco uma foliação definida por um campo de vetores. Por um campo de vetores. Tá? Ou seja, é orientável, né? A foliação induzida no disco. Mas campo de vetores com possíveis singularidades, né? Aqui você está vendo que tem, se essa é a minha situação aqui, tem uma singularidade, aqui tem outra, aqui dentro vai ter outra provavelmente, né? Então, campo de vetores com singularidades.
finalmente, a gente aplica a teoria de Poincaré-Bennett. Campos de vetores no plano, né? Bendixson. Falta uma S. Deixa eu ler aqui. Confirmando. Falta uma S. Aqui você vê que é fundamental com a dimensão 1, porque eu estou pegando um disco de dimensão 2, como eu tenho com dimensão 1, quando eu corto uma folheação de dimensão 1 num espaço de dimensão 2, você pode aplicar teoria de equações diferenciais, teoria qualitativa de equações diferenciais no plano. Tá bom? Com isso, eu vou conseguir exatamente um ciclo com mononomia trivial de um lado, identidade de um lado, e não trivial do outro. Né? Mapa de primeiro retorno, trivial de um lado e não trivial do outro. Isso vai me dar o que eu quero. Então, esse é o roteiro da prova, tá? A gente vai tentar chegar lá, fazer quantidades consideráveis de detalhes. E eu escolhi, eu poderia terminar esse capítulo aqui, eu passei a ideia e vocês podem preencher os detalhes, mas eu acho que tem muita matemática bonita envolvida na construção, a gente aprende muita coisa na hora de fazer a prova, então eu vou fazer uma quantidade grande de detalhes dessa construção, tá? Essa parte aqui, localmente orientável, implica globalmente orientável, o saco disco é simplesmente conexo, tudo é fundamental. Esse disco aqui, estou falando do disco no plano, é x quadrado mais y quadrado, norcão. Tá. De fato, é no disco fechado. Né? Então, você já vê que, por exemplo, o primeiro passo que a gente tem que conseguir é... O primeiro passo não é tão difícil, né? É você passar da deformação, da homotopia ao disco. Isso acho que, se vocês pensarem um pouco, vocês conseguem entender. Né? Você vai deformando, então isso quer dizer que você tem um disco lá dentro, né, da variedade. Ou um mapa do disco na variedade. Tá? Construir esse mapa é fácil. Você faz C0 primeiro, contínuo só, né? Depois você aproxima por teorema de aproximação de Stone-Weierstrass, você consegue ele ser infinito. Tudo bem. O ponto é aqui, né? Você pode ter tangências muito complicadas, se você quer reduzir a só 2 tipos de tangências. Né? Isso tem a ver com singularidades de aplicações de Rn para R. Né? Singularidades que a gente chama de não degeneradas. E tem o teorema de Morse, né? Tem a teoria de Morse que entra aqui, jogar um papel importante. Então, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos e na segunda parte eu vou tentar explicar um pouco de como entra a teoria de Morse para nos auxiliar nessa construção. Tá bom? Deixa eu parar a gravação.